vou te dar a oportunidade de você despertar e com boa noite bem evangélico. Boa noite, Igreja United! Boa noite! Glória a Deus, esse fogo brasileiro que é incrível. Mas, gente, só para eu conhecer você, quem nos visita pela primeira vez, só para eu poder ver quem você é, seja bem-vindo, seja bem-vindo, sejam bem-vindas, mais aqui, seja bem-vinda, mais alguém aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, amém, que seja realmente uma noite transformadora que vem impactar a sua vida. E eu queria só dar alguns anúncios antes de começar e me apresentar. O que foi? Cara, eu fico olhando para as pessoas, né, que servem, os líderes, eles fazem aquela assim, eu falei, meu Deus, falei alguma besteira, né? Mas eu queria só dar alguns anúncios bem rápidos, tá? Na quinta-feira, agora, Midweek, nós vamos ter uma pregação especial de um pastor amigo meu, pastor Adiel, da Igreja Missão Recreio, que é um braço da Igreja do Nazareno de Nilópolis, lá no Recreio, um cara assim, ousadíssimo, usadíssimo por Deus também, de maneira incrível. Bom, quem já foi nos casamentos que eu celebro e gostou das historinhas que eu conto? Quem já foi aqui? Eu aprendi com ele. Para você ter uma ideia, ele me ensinou, ele é um celebrante, né? E eu aprendi com ele. E assim, ele é realmente um cara muito usado por Deus, tem um ministério incrível que está crescendo. No sábado, às 9 horas da manhã, o IUF terá um piquenique lá no Jardim Europa, no condomínio da pastora Lia Quezada, onde ela mora. Então, olha, é bênção. Se você é IUF, participe. Pode tocar o interfone lá, pede para falar com ela, ela vai receber todo mundo na porta, na entrada. Gente, nós teremos, aqui botou conferência de casais, mas não botou a data, eu esqueci a data. 29, 6 de junho, de julho, 6 de julho. 6 de julho, conferência de casais, vai ser na Tijuca, às 15 horas. Jesus. Hã? A conferência, a conferência de casais, 15 horas na Tijuca. 6 de julho. Porque tem duas coisas de casais. R$60. R$60 por casal. A gente vai melhorar nisso. Semana que vem eu prometo que a gente já corrigiu essas falhas. E o que a gente tem de casais aqui quando é que é? Comunhão dos casais, que esse é no dia 29. Eu não troquei, é porque são duas coisas distintas, aqui só tem uma. Esse é 19 horas aqui na nossa igreja, amém? Glória a Deus, está ali. Não. Tá bom, tudo é no Jardim Europa, tudo é na casa da pastora Lia. Então, você vai lá. Você pode clicar aqui, ó, o QR Code, você que é casado, pode botar aí. Tem para noivos também? Noivo, namorado, casado, orando, sério, sem conversa fiada, por favor. Então, só hora é essa. Mas esse é de graça? R$25 esse. Tá tudo escrito. Gente, eu fiquei tanto tempo fora, eu estou desconectado das coisas. Sou muito internacional. Brincadeira. Ai, Jesus. Mas, gente, de verdade, e por último, no domingo que vem nós temos visita dos escovinos, visita ministerial, vai ser um tempo incrível. Então venha, e não venha sozinho, traga pessoas com você, porque vai ser incrível. Família Escovino vai estar toda aí. Mas sem demorar mais, eu queria me apresentar para aqueles que estão vindo pela primeira vez. Meu nome é Rafael Quezada, sou pastor nessa casa, e para mim é um privilégio, uma honra, um prazer, um regozijo poder compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E essa noite, igreja, nós estamos concluindo uma série. Estamos continuando uma série que é sobre triunfo. E eu queria falar algo para você que vai acontecer em especial nessa noite já para te preparar. Eu vou compartilhar com você 2 mensagens essa noite. E assim, ao final dessa mensagem, que ela é muito pontual, específica e reta, eu tenho algo para colocar para você. Porque a nossa igreja, para você que nos visita, poder entender como funciona, nós somos uma igreja apostólica e que estamos debaixo de uma direção ministerial.
inclusive os nossos apóstolos que estão agora viajando, pegando aí, né, novas ideias e trazendo para a nossa igreja uma unção fresca. Manda um beijo para a igreja aqui em Campo Grande, eles estão com saudades. E nós estamos seguindo essa direção dessa série, mas para esse dia especificamente, o Espírito Santo colocou algo no meu coração para a nossa casa. Então eu não quero deixar de trazer aquilo que, como ministério, nós temos a responsabilidade de partilhar, porque é tão importante quanto e vai tocar a sua vida de uma maneira que precisa ser alcançada. Agora, posterior a isso, eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou aqui, que tem transformado aqui dentro do meu coração, e que eu tenho certeza que também vai trazer transformação para dentro do seu coração. Amém? Então, sem demorar, eu queria começar falando sobre essa primeira dobradinha de hoje, que é sobre fé para triunfar. Que é fé para triunfar sobre o quê? Sobre as tentações. Nós falamos sobre fé para triunfar e nós vamos falando sobre fé desde o início do ano, mas hoje especificamente nós vamos trabalhar sobre fé para triunfar sobre as tentações. Sabe por quê? A Bíblia ela vai nos dizer que não existe tentação que não é comum ao quê? Ao homem. Não existe tentação que não é comum ao homem. A Bíblia vai falar que lá em Tiago 1, 12, 14 vai dizer: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Grava isso, Deus não tenta ninguém. Não é Deus que está tentando você. E por que Tiago fala isso? Porque desde aquele tempo até o dia de hoje, as pessoas tendem a colocar na conta de Deus o que não pertence a Deus. Elas têm tanta dificuldade de achar que estão sendo tentadas pelo diabo, ou de achar que estão sendo tentadas pelas suas próprias concupiscências, porque não, afinal de contas são tão boas para ter pensamentos ruins, que fala assim: não, Deus me colocou nessa prova, essa tentação é uma prova. Ei, tentação não é prova colocada por Deus para você. Agora, existe uma maneira de vencer a tentação. E como que nós podemos aprender? Como que eu venço então a tentação? Como que eu tenho fé para vencer a tentação? Se você abrir a tua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 4, é capítulo 4, sim, 4? 4. Me ajuda aí, gente. Abre aí, pastor. Boa de Bíblia, é rápido. Quando eu falar, você tem que abrir, pastor. É que vê aqui, ó. Na tentação. É isso, Juan? Juan está ali. Juan, some da minha frente. Vou arrumar um lugar para você aqui na frente. Mateus capítulo 4. Jesus, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mas não foi Deus que tentou Jesus. Basicamente o que aconteceu ali, Jesus ele estava naquele lugar, naquele ambiente, abrindo mão da sua glória. Satanás chega, se aproxima dele e começa a oferecer para ele tudo o que a carne dele desejaria. E começa a tentar negociar com ele. O que é tentação, pastor? Tentação é tudo aquilo que vem sobre mim e sobre você, que tenta convencer a nossa carne de que aquilo que o humano tem é maior do que aquilo que Deus tem. É maior e melhor. Você vai perceber que na tentação, o diabo ele não tem problema de que você reconheça quem Deus é. Mas ele vai sempre dizer para você: você merece mais. Foi o que Satanás fez com Jesus. Você merece mais. Olha, tudo isso te darei se você me adorar prostrado. Sabe o que é isso? Ele está falando para Jesus: você merece mais. Isso aqui que Deus está te dando é muito pouco. Você merece mais. Sabe o que isso me lembra? Gênesis, lá no início. Quando a serpente tentou Eva, o que ela disse? Você merece mais. Você merece conhecer o que Deus está te privando. Sabe o que a tentação tenta trazer para você? Deus está te privando de algo.
Deus está te privando de lazer. Quando de repente você é chamado para um envolvimento maior na igreja local, sabe o que o diabo fala para você? Olha, corre disso. E ele tem voz de Espírito Santo. Corre disso, sabe por quê? Isso está te privando de você viver para a sua família. Está te roubando, querido. Deus não te rouba, Deus te acrescenta. Tem muita gente sendo privada, roubada, não é porque Deus está privando, é porque você está caindo na tentação e cedendo para os desejos da sua carne. Mas Deus tem mais para nós. Lá em Mateus 26, 41, Jesus vai falar para os discípulos: vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui é o episódio do Getsemane, e Jesus ele sobe, vai ao Getsemane, e quando ele chega lá, ele leva com ele Pedro, Tiago e João, o trio parada dura. E eu fiquei imaginando, talvez eles eram os caras que estavam mais perto de Jesus, nas coisas mais íntimas, né, de Jesus, dos 12, eles eram os mais chegadinhos de Jesus. E eu fico imaginando, as coisas que talvez que aqueles caras viveram, os outros não viveram com Jesus. E a Bíblia nos mostra isso quando a gente lê. Então, eu imagino que teoricamente, Jesus ele tinha ali a melhor equipe de intercessão com ele. E ele, bora pegar a melhor equipe dele, 3 pessoas de 12, que mais conhecia quem ele era e qual era a sua vontade, e mais via o que Jesus fazia nos momentos de solitude dele, leva esses caras com ele para orar, fala, fica aqui orando enquanto eu vou ali, Jesus foi lá com Deus, foi sangrar, suar sangue, foi lá chorar, foi lá espernear, foi falar: Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E aí quando ele volta, encontra os guerreiros dele fazendo o quê? Dormindo. E aí Jesus: ei, acorda! Quero falar uma coisa para vocês. Vigiem, orem. Sabe por quê? Para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não estava falando da fraqueza dos discípulos, não, cara. Sabe de quem que Jesus estava falando? Dele mesmo. Ele falou: meu espírito está pronto, mas a carne é fraca, está gritando aqui. Agora você acredita, se a carne de Jesus gritou, por que a tua não vai gritar? Se a carne de Jesus quis, pensou, cogitou em algum momento, passa de mim, se for possível, por que a tua não vai gritar? Por que você acha que você é super homem, super crente, super tudo, e que não vai gritar? Vai gritar, querido. Agora, ele fala: vigia e ore. Vigiar, esteja com os olhos abertos. Vocês não estavam dormindo, eles estavam dormindo, cochilando, no sono pesado. Sabe o que Satanás tem feito de tentação dentro da igreja? Colocando sono pesado em nós. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar uma palavra que vai falar um pouco desse sono pesado, e você vai entender qual é o sono pesado que ele está colocando em nós. É a hashtag, a continuação, ponto 2. É para você ficar, estou fazendo pitch. Mas, gente, vigia e orem. É o seu papel, é o meu papel. Se manter acordado para o que Deus quer fazer na nossa vida. É o seu papel, é o meu papel. Isso não é um chamado para o egocentrismo, para o homem no centro. Não, é um chamado para Jesus no centro. Jesus estava no centro, no Getsemane ali, com aqueles homens. Ele fala: vigia e ore, a carne está fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela grita. Se você não vigiar e não orar, a sua carne vai vencer. Ainda que você esteja aqui dentro, levantando a sua mão, dando glória a Deus, aleluia, cantando as músicas certinho, conhecendo de qual é salteado, da letra passando bonitinho, com seu crentez fluente. Eu sou triunfante, eu sou triunfante, eu sou triunfante, mas vive como um derrotado.
eu sou triunfante, mas vive caindo na tentação. Jesus ele nos ensina em Mateus, no capítulo 6, a como nós devemos orar. E ele vai falar, Pai, quando você vai falar assim, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentação. Quando Jesus vai orar em João, no capítulo 17, que ele vai orar pelos discípulos, ele fala assim: Pai, eu oro para que eles não caiam na tentação. Então nós vamos ver que uma vida com Deus é uma vida que vai requerer de nós um posicionamento de lutar contra as tentações. Agora como? Pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Quando Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, é no finalzinho do capítulo 3 de Mateus, que você vai ver que Jesus ele é cheio, preenchido do Espírito Santo. E naquele momento, os homens, foi tão real e tão notório o que aconteceu, que as pessoas viram o Espírito Santo como uma pomba descendo sobre Jesus. E eles ouviram uma voz do alto dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí logo depois Jesus vai para ser tentado, e ele vence pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Isso me mostra que para vencer tentação nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, e nós precisamos estar mergulhados da palavra. Agora a gente não lê a Bíblia. Eu não leio a Bíblia. Eu tenho dificuldade de ler. Ai, que dificuldade. Ora por mim. Eu vou me alimentar da migalha que o Senhor dá no culto no domingo. Que isso aqui é migalha que eu estou dando para você. Deus tem mais. Deus tem mais. Mas como assim, pastor? Você fala que é migalha? É migalha, porque isso aqui é muito pouco para o que Deus tem para a tua vida. Você não foi chamado para viver de revelação de ninguém, querido. Você foi chamado para ter intimidade com o Espírito Santo e viver da revelação fresca do alto para a tua vida. E aí depois, como que eu não venço a tentação? Querido, eu quero dizer para você, se fazendo todas essas coisas é difícil pra caraca, você imagina sem fazer, querido? Imagina sem você deixar Deus acessar o teu coração e transformar a tua condição e a tua estrutura. Deus tem mais. Vira para a pessoa do salão assim: Deus tem mais. Deus tem mais. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22 e 23 vai dizer assim: afastem-se. Fala assim para o outro, assim, para o teu irmão: afaste-se de toda forma de mal. Fala com fé para ele: afaste-se de toda forma de mal. E aí ele fala assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Olha, eu acho tão interessante esse texto, que ele não está falando assim que o espírito de vocês seja conservado apenas. Porque a vontade de Deus para nós não é conservar apenas o nosso espírito. Ele fala dos 3 esferas do homem: espírito, alma e corpo. A vontade de Deus para nós é conservar o nosso espírito, sim, mas também a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e também o nosso físico, o nosso corpo. Afinal de contas, a própria Bíblia diz: o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele fala: eu não habito em lugares feitos por mãos de homens. Ele fala: eu construí um lugar para habitar, e esse lugar é você. Eu quero dizer para você, Deus construiu um lugar para ele habitar. Deus construiu um lugar para ele habitar. E sabe qual é esse lugar?
Qual é esse lugar? Eu. Agora, resistir à tentação é aquela limpeza, aquela faxina na casa que a gente faz para receber os convidados, entendeu? Verdade. Quando você vai receber uma visita, tu sempre dá uma geral na casa, sim ou não? Ou você tenta dar uma moral, né? Dá tipo assim, tu pega aquele tapete e levanta, aquele tapete proposital que você tem para esse objetivo. Que você joga a sujeira para debaixo do tapete, né? Você tem aquela coisinha no canto da sala para você guardar a coisa lá atrás de forma que ninguém vai ver, mas a aparência tá legal, né? A pessoa chega e vê. Agora, a verdade é que quando você não vai receber visita, você sempre deixa a limpeza da casa para depois, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu quero falar para você uma coisa, o Espírito Santo ele não está te visitando, o Espírito Santo ele habita em você. E eu quero dizer para você uma coisa, ele não somente está querendo que você limpe, mas ele quer participar da limpeza na tua casa contigo. Ele tem prazer de pegar na vassoura, na pá, ir lá contigo, ele quer arrastar os móveis contigo. Ele quer, não, cadê, não, vamos esconder essa bagunça aqui, não, vem cá, vamos tirar. Agora, para isso, você precisa se submeter a Deus. Porque como eu falei, quem tenta é Satanás. É o diabo. E a Bíblia vai dizer lá em Tiago que cada um é, porém, tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este mau desejo arrastado e seduzido. Então, o diabo ele chega lá em cima do seu mau desejo e ele começa a te sugerir. E ele fala, você precisa de mais, você precisa de mais dinheiro, você precisa de mais prazer, você precisa de mais tempo para você se cuidar, querido, você cuida. Não, comunhão não. Que festa country, que nada, querido, aproveita para você relaxar. Não vai ter comunhão com a família não. Não vai não, é chato. Todo ano tem, você pode ir no ano que vem. E se ano que vem não tiver? Então, esse sopro que vem na nossa mente, no nosso coração, é uma coisa da nossa carne e o diabo ele conhece. Ele sabe. Ele vai soprar assim, sugerir, ele é sugestivo. Ele não vai lá e arranca nada, ele sugere. Ele te dá uma ideia. Aí você, opa, é igual com Eva, sugeriu. Foi isso que Deus disse? Não, Deus falou isso, isso e isso. Ah, é porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele, vocês vão ter todo o conhecimento, vocês vão arrebentar, vocês vão ser os melhores. Aí, aquilo foi uma sugestão. Ele não pegou, não foi lá, arrancou o fruto, deu na mão dela e falou, come que vai ser melhor para você. Ele fez ela pensar de como seria bom olhar para dentro dela, somente para ela, e tirar os olhos de Deus. A tentação vai tirar os olhos de Deus, os seus olhos de Deus, e vai trazer os seus olhos para você, para a sua necessidade, para a sua falta. E aí você vai começar com aquele discurso, ninguém é por mim. Por que fazer pelo outro se ninguém faz por mim? Cara, isso é a palavra do diabo. Porque Jesus ele fez tanto por nós, e quantas vezes nós não fazemos por Ele? E Ele continua fazendo. O Evangelho vai levar a gente para esse lugar. Resistir à tentação é mais do que resistir à pornografia, é mais do que resistir o adultério, é mais do que resistir às coisas que são claramente ilícitas diante dos nossos olhos. Mas tem tanta coisa lícita que a gente é amarrado, tentado, e a gente fica preso nesse lugar com coisa lícita. E quando a gente vê, caímos na tentação. Então, como eu me livro? Se submeta a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Tiago 4,7, ele vai dizer, a forma de você viver resistindo
e triunfar sobre a tentação é submetendo-se a Deus. Primeira coisa, a gente quer resistir ao diabo com muita força, mas sem se submeter a Deus, não vai dar certo. Existem ordem na palavra de Deus, e a ordem é: submeta-se a Deus. Resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Ponto. Em um versículo, passo 1, 2, 3. Em um texto. Amém, gente? Amém. Então, eu queria só concluir essa palavra com você e orando pela sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo. Fica de pé no seu lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Essa vai ser uma noite cheia de... Deus está preparando grandes coisas para nós. Obrigado. Fecha os teus olhos, começa a orar no seu lugar. Eu queria que você começasse a pedir agora ao Espírito Santo, que você pudesse sondar, que Ele pudesse sondar o teu coração. Como a palavra de Davi: sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Começa a orar agora você no seu lugar. Começa a pedir ao Espírito Santo: Senhor, traz luz sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre as minhas intenções. Traz luz sobre tudo aquilo que no meu coração disputa com a sua presença, que disputa com a sua glória. Começa a orar e falar com Deus agora. A gente precisa essa oração ela precisa ser constante na nossa vida, todos os dias. Começa a pedir ao Espírito Santo agora que nesse momento Ele sonde o teu coração. Pai, eu oro nessa hora para que o teu Espírito venha sondar o nosso coração. E como Davi orou, Senhor, para ver se há em nós algum caminho mau, alguma coisa que te desagrada, venha nos guiar, nos conduzir pelo caminho eterno, Senhor. E a eternidade é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Senhor, nós sabemos que só vamos ter esse entendimento claro acerca da Tua Palavra à medida que nós mergulharmos no conhecimento de quem o Senhor é. Por isso, nessa hora, traz luz sobre a Tua igreja, traz luz sobre os corações desse lugar. E se tem homens e mulheres aqui, Senhor, que têm negociado, Pai, com as tentações, a minha oração nessa noite, Pai, é para que eles tenham apenas, ó Deus, a força, a resistência para se submeter a Ti, Pai, e para resistir ao diabo, e que eles possam ver Satanás fugindo da presença deles, no nome de Jesus. Fortalece a Tua noiva, Pai, fortalece a Tua igreja, em nome de Jesus, ainda com os teus olhos fechados. Existem pessoas aqui nessa noite que foram tentadas a se desviar do caminho do Senhor, e eu quero orar por você que está desviado e desviada dos caminhos do Senhor, que não resistiu à tentação de se afastar da igreja. Você negociou tudo, começou negociando alguns cultos, algumas reuniões, foi ficando chateada com algumas coisas, e de repente você estava negociando a comunhão dos santos, e quando você estava tão frio, tão fria, que você não conseguia se reencontrar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: nessa noite, o Espírito Santo está te limpando, está te dando uma nova oportunidade. E se você está nesse lugar e se afastou dos caminhos do Senhor, eu queria que você levantasse a mão no seu lugar, que nós queremos orar por você, porque você hoje entendeu: eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Se você está no seu lugar, levanta a sua mão, nós queremos orar com você. Aleluia. Aleluia. E se você está no seu lugar e ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero dizer para você: Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não tem como viver uma vida repleta, plena, cheia da presença de Deus, sem receber o Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Jesus, Ele não é uma religião.
Jesus, Ele é um Senhor e um Salvador para as nossas vidas. Jesus é um guia que nos conduz a uma vida eterna e cheia de propósito e de eternidade. E se você nessa noite precisa render a sua vida para Jesus e você deseja de fato entregar a sua vida para Jesus, levanta a mão onde você está, que nós queremos orar com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos. Obrigado, obrigado. Amém, amém. Não temos ninguém? Se temos alguém, traz essa pessoa aqui, eu não estou vendo, não estou conseguindo enxergar, está escuro. Mas se não temos ninguém, não tem problema, eu vou continuar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Pode tomar o seu lugar. O culto hoje está um pouco diferente, eu sei, mas vai ser bênção. Vai ser bênção. Eu queria chamar o louvor para estar aqui em cima comigo agora. Aleluia. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Se você, por algum motivo, precisa ir, fique à vontade. Mas eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração, mas essa semana veio com tanta força e que eu senti realmente desejo de compartilhar com vocês. E você pode abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 13. Obrigado. Vai tocando alguma coisa aí. Quais foram as músicas que vocês cantaram? Tinha uma que vocês falaram sobre o amor. Eu creio. É isso. Enquanto você abre, a gente vai, sentadinho no seu lugar mesmo, a gente vai cantar essa música aqui novamente. E eu creio que Deus vai começar a preparar o nosso coração para algo muito, muito, muito poderoso. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Com a Bíblia aberta, com seus olhos fechados, você pode meditar, cantar, mas presta atenção no que você está declarando. Aleluia. Teu sangue cura toda dor. Agora liberta o cativo. Creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que o sangue é que basta. Perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz morto reviver. Eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para
entra, tá? Pode ficar todo mundo aqui, me ajuda aí. Amém. Senhor, nós cremos que o Teu sangue é o que basta para nós. Teu sangue é suficiente, Senhor. O Teu sangue é suficiente. O Teu sangue é suficiente. O Teu sangue é suficiente. Obrigado, Espírito Santo. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos pelo que o Senhor está fazendo nessa noite, vai continuar fazendo. Agora, Senhor, eu chamo os meus irmãos em espírito, Pai, para um lugar de revelação aprofundada no que a Tua palavra tem para compartilhar o coração da Tua igreja estabelecida nesse lugar, Pai. Não porque é algo específico e especial para nós, mas é algo que vai nascer no nosso coração para ser reproduzido aonde a gente for, Pai. É algo que o Teu Espírito vai nos lembrar e vai nos realinhar a um lugar, Senhor, de entendimento acerca do que é mais excelente. O Senhor tem algo muito mais excelente para nós. O Senhor tem algo muito mais excelente para a sua noiva. Ele está preparando uma noiva adornada, preparada, forjada, trabalhada, ornamentada, cheia de óleo, cheia de unção, cheia de graça, cheia de favor, cheia de amor. Ele está preparando. Nada resiste ao poder do Senhor, querido. Nada pode resistir. E nada que resista ao Seu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou. Você é livre. Você é livre. Ao Seu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou, não há nada aqui. Livre sou, não há nada aqui. Resista ao Seu poder, nem pecado, nem livre sou, nada aqui, nem pecado, nem o mal, livre sou, não há nada aqui, resista ao Seu nem pecado, livre, e eu. Creio que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor não precisa do teu sangue, querido. Jesus, Ele não quer o teu sangue. As religiões, elas querem o sangue das pessoas, o sangue de animais. Mas Jesus não. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue dele é suficiente para nós. Podemos ser lavados, remidos, redimidos nesse sangue. Porque esse sangue restaura, esse sangue cura, esse sangue liberta, esse sangue traz vida. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Senhor. O Senhor vai continuar fazendo nesse lugar. Amém. É
com muito temor, igreja, que eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Porque basicamente ela vem completar a primeira palavra que eu dei aqui. Quase todos aqui sabem que eu fiz uma viagem. Eu cheguei essa semana. Eu fui. O Espírito Santo me direcionou a ir a Portugal e a Espanha. Parece muito chique, né? E algumas coisas são realmente chiques, mas o chique é o que os nossos olhos podem ver. O que Cristo quer mostrar para nós é o que está além. É a parte podre. É o que Ele quer tratar. É o que Ele quer limpar. E igreja, eu quero ser vulnerável com você no que eu vou falar. Sem parecer fraco talvez, mas sendo fraco talvez. Eu sei que alguns aqui estão com muita expectativa para saber talvez como é que foi, e amém, depois você pode me procurar, eu posso te contar mais detalhes e está tudo bem. Para mim vai ser um prazer, uma honra. Mas primeiro que isso aqui não existe lá. Não existe. Uma igreja grande lá, uma igreja com 80 pessoas. Não tem fervor. Não tem esse fogo. Mas eu estou falando não de um fogo que a gente tem que produzir com as nossas mãos. Eu sinto que Deus ele está querendo chegar naquele lugar e atear um fogo. Ele já tem feito isso através de algumas comunidades que têm se reunido lá. Mas algo interessante sobre o fogo de Deus, e quando nós lemos a Bíblia toda e nós vemos lá na construção do tabernáculo de Moisés, com o altar do sacrifício, o Senhor ele manda o primeiro fogo. Mas é a nossa responsabilidade permanecer com a chama acesa. E o fato da gente pular, e o fato da gente dançar, e o fato da gente celebrar, não quer dizer que nós estamos incendiando. Não quer dizer que estamos incendiando. Porque se o que queima nos nossos corações não transforma a nossa frutificação, não é incendiar. Não é incendiar. E quando eu fui para esse lugar, para Portugal, e pisei lá, eu achava que Deus queria fazer algo através da minha vida lá. Mas a verdade é que eu fui para lá, que Deus... Pegadinha, né? Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou para mim assim, e foi tudo bem. E aconteceram coisas, vocês puderam ver o batismo da Carla, foi benção. Vocês puderam ver o batismo no Rio, gente, que incrível. É que editaram, foi muito engraçado, mas eu vou contar. Foi muito engraçado, porque eu morri de rir. A gente entrou, a Carla é uma pessoa muito engraçada, então, ela é muito espontânea. Aí se beber na fé, fala um monte de besteira. Maneiro pra caramba, né? Aí tu fica assim, meu Deus, não acredito que eu tô ouvindo isso. Aí a gente entrou na água gelada. Aí a água gelada estava cheia de alga, coisa nojenta. Eu falei, meu Deus, como é que eu estou pisando nesse negócio? Eu falei, só tu mesmo, Jesus, só por causa de ti. Eu fui entrando naquela água gelada, o Mateus e a Samara entrou, o Mateus, eu vou entrar, quando ele pisou na água eu vou ficar daqui. Filmando aqui, acho que vai ser melhor. Eu falei, né? Aí entrei. Aí eu falei para Carla, você sabia que a gente está fazendo aqui é o batismo dos tempos de Jesus? Eu nunca batizei ninguém assim. E uma semana antes a gente tinha batizado aqui na igreja, né? Aí eu nunca batizei ninguém assim. É o batismo. Ela é batismo dos tempos de Jesus, ela é de pobre. Aí cortaram, editaram o negócio. Vocês iam morrer de rir. Gente, eu fiquei rindo 1 minuto para conseguir continuar com o batismo. Mas foi muito engraçado, muito espontâneo. Porque foi muito natural.
E de fato Deus fez algumas coisas. Teve um rapaz que eu fui lá, que estava desviado, e que eu sentei para a gente jantar, e eu chamei ele para... Na verdade eu não chamei, eu comecei a conversar com ele. As coisas que Deus faz lá são muito, só comecei a conversar. As pessoas precisam ser ouvidas. E ao ouvi-lo, e há uma pergunta muito simples. Eu perguntei, quais são os seus planos? E aí ele baixou a cabeça e começou a chorar. Eu falei, caraca, eu só perguntei qual era o teu plano. Será que era chorar? E o olho dele encheu d'água, ele começou a falar. Então, tá. Aí tá eu, ele sentado do meu lado, Mateus e Samara. Aí, por fim, ele falou assim, eu não convidei ele para ir para a igreja. Ele virou e falou assim, que horas que é o culto? Falei, 18 horas, vamos? Aí eu vou estar lá. Amém. Era um culto de uma outra igreja, era Batista Atitude, eu fui visitar lá, conheci o pastor lá. E aí fui visitar, aí cheguei lá, fiquei aguardando daqui a pouco quem chega? Ele. Deus está fazendo algo naquele lugar. Por quê? Ele foi para lá com uma ideia, mudar de vida, como é a ideia da maioria das pessoas. Mas chegou lá, ele mudou mesmo, ele abandonou Jesus, porque caiu na tentação, no laço do ganhar dinheiro. E aí talvez venha a parte mais chocante para você, que foi muito do que aconteceu comigo lá. Quando eu entrei naquele lugar, essas coisas aconteceram. Mas eu estava crente que o Senhor ia me dar 1000 estratégias, 1000 coisas para poder fazer. E aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, você não veio aqui para fazer algo nesse lugar, você veio aqui para eu fazer algo em você. E aquilo me chocou, porque ele começou a requerer de mim algo que a gente fala muito, mas que a gente faz pouco, que é adorar Ele. Adoração, eu tenho falado já aqui há um tempo, não é cantar uma música. Esse aqui não é um momento de adoração apenas. A palavra é um momento de adoração, cantar uma música é um momento de adoração. O teu momento de dízimos e ofertas é um momento de adoração. Porque a adoração na Bíblia é entrega. Então sempre que alguém adora a Deus, alguém está entregando algo a Deus. Quando Abraão subiu, andou 4 dias no deserto e chegou ao pé do Monte Moriá para sacrificar Isaac, a sua promessa, o presente de Deus para ele. Eu imagino o conflito que existia no coração de Abraão. E Abraão foi até aquele lugar. E aí quando os homens que estavam acompanhando ele na comitiva, e ninguém sabia o que ele ia fazer, só ele, porque eu imagino que até aquele momento ele estava assim com Deus, eu vou falar assim para ninguém, porque vai que o Senhor muda de ideia. E aí quando ele chega no pé para subir, eu fico imaginando os homens assim ao redor esperando, com os animais parados, e falando, segura a onda aqui, aguenta aí galera, que eu e o rapaz vamos lá adorar e voltaremos. Ele estava indo fazer o que, gente? Quem lembra? Sacrificar a sua promessa. Ele estava indo entregar um presente que ele recebeu do próprio Deus. Ali basicamente Abraão estava dizendo assim, o que suas mãos podem me dar não é maior do que a tua presença na minha vida. Mas pastor, o que isso tem a ver contigo e com o que Deus foi fazer? Porque Deus me deu grandes coisas, gente. Deus tem me dado, na verdade, grandes coisas. Deus tem me dado uma família, Deus tem me dado uma igreja linda, com pessoas abençoadas, uma equipe pastoral, líderes, irmãos e irmãs em Cristo maravilhosos,
Pessoas que não são perfeitas, assim como eu também não sou. Mas Deus tem me dado uma família, Deus tem me dado um trabalho, Deus tem me dado uma empresa, Deus tem me dado sabedoria, que eu tenho clamado tanto e pedido. Mas, gente, confessão é uma coisa para vocês. Sendo muito vulnerável, porque Deus já capturou meu coração, já me arrependi com Ele. Eu me apaixonei pelo que Deus me deu. E eu precisei ir para lá, sabe para quê? Para descobrir isso e me arrepender. Para Ele poder falar assim, ó, pode me entregar tudo. Pode me dar tudo. Sabe por quê? Eu tenho obras maiores, eu tenho coisas maiores para você. Mas eu não vou te mostrar enquanto você não me entregar. Foi uma luta, gente, sendo bem sincero para você. Foi difícil, foram dias chorando. Teve um dia que eu saí de um lugar que eu estava reunido com o pessoal, era uma célula da igreja lá que eu fui visitar. O pessoal ia me levar em casa, no lugar onde eu estava hospedado. Eu falei, precisa não, eu vou a pé. Eu fui a pé pela rua, era meia-noite e pouco, andando pela rua sozinho, um frio do cão. E eu fui andando, chorando e falando com Deus. Ah, Deus, você tem que mudar aqui, coisa aqui dentro do meu coração. Você tem que transformar aqui o meu coração. O que é que eu preciso aprender? Eu já sei o que é que eu preciso entregar. Mas como? Com todas as palavras eu disse para Deus, Deus, eu não quero entregar. Eu falei para Ele. Sabe por quê? Onde eu estou acostumado. Eu sou bem tratado pelas pessoas, sou bem tratado no meio. Lá eu fui maltratado, gente. Eu fui maltratado. De verdade. Porque você é um estrangeiro numa terra. Eu nunca tinha passado por preconceito, pelo que eu me lembro. Eu vivi isso. E foi estranho pra caramba. Foi muito esquisito. Eu não fiquei ofendido, não fiquei chateado, mas fiquei reflexivo. Uma vez que aqui eu tenho tudo o que eu preciso, por que eu vou querer aquilo? E aí Ele falou, tenho mais para você. Mas chegou a hora de você entregar o seu Isaac. Eu te dei. Ah, Jesus. Deus me deu, Deus tomou, Jesus amado, bendito seja o nome do Senhor. Aí algumas coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, né? Que a gente julga não ser tão congregacional e está tudo bem, mas é muito pessoal, individual de cada um. O Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Filho, falta uma coisa em você e falta uma coisa na minha igreja: me amar acima de todas as coisas. Então eu descobri a minha nudez ali. Eu descobri ali a minha, sei lá, a minha nudez. Eu estava exposto naquele lugar. Então, talvez você tinha grandes expectativas para ouvir o que eu tinha para dizer acerca dessa viagem. Tem algumas outras coisas engraçadas que eu posso ir contando ao longo dos domingos. É bom que você não perde o culto, sério. Teve bastante coisa engraçada, bastante vergonha que eu passei. Agradecer my teacher, que olha, o meu inglês lá me ajudou bastante, tá? Obrigado, muito obrigado. Me ajudou mesmo. Até quando um americano desesperado estava batendo na porta do meu quarto, que ele tinha esquecido a chave, eu tive que atender ele. Conversei com ele em inglês, né? E tão orgulhoso, e quase te liguei para celebrar. Mas eu não sei qual. Tem algumas coisas engraçadas, eu vou contando ao longo da história. Mas o que você precisa saber é o que Deus vai começar a fazer a partir de agora. E não é na minha vida, é na nossa vida. Então eu quero que você esteja pronto para Romanos
capítulo 13. Por quê? A gente começou no outro culto, né? Como a gente tivesse os dois cultos, né? Mais ou menos isso. A gente começou na outra palavra falando a respeito de alguns discípulos que estavam o quê, gente? Dormindo, né? E aqui em Romanos capítulo 13, a partir do verso 8, e eu vou ler com você do 8 ao 12, vai dizer assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre todos os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. E ele diz: o amor não faz mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras infrutíferas das trevas, como se fossem roupas sujas, e se vistam da armadura da luz. Da mesma forma como Jesus chamou aqueles homens para despertar, o Espírito está clamando para a igreja: desperta do teu sono. Desperta do teu sono. Eu fui para lá para despertar do meu sono. E eu louvo a Deus por isso. Porque Ele me ama tanto e se preocupa tanto com a minha vida, que Ele investiu isso em mim. Agora, o que mais me chama a atenção nesse texto é que tipo de despertar que o Senhor está querendo trazer para nós como igreja. Porque se nós lemos desde o capítulo 8, do versículo 8 que eu li com você, ele vai dizer: não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros. E ele fala: quem ama o seu próximo cumpre todos os requisitos da lei. Ele falou: ele não diz quem ama o seu próximo cumpre um mandamento da lei. Ele não diz quem ama o seu próximo cumpre uma parte do ministério. Ele diz: quem ama o seu próximo cumpre todos os requisitos da lei. E aqui a gente começa a entrar num lugar um pouco mais sombrio do amor, porque a gente precisa entender que como eu vou amar o meu próximo se eu esqueci o que é o amor? Como eu vou amar o meu próximo se eu não amo nem a Deus em primeiro lugar? Como eu vou amar o meu próximo se eu não consigo me amar em Deus? E aí existe uma ordem. Sabe o que, igreja? Isso foi algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. O diabo, ele não tem interesse em roubar o poder da igreja. Ele não tem o interesse em roubar os milagres no meio da igreja, no culto. Ele não tem interesse em roubar as curas aqui na igreja. Ah, pastor, então por que não acontece tantas curas, tantos milagres, tanto poder? Por quê? Porque o diabo está roubando isso? Não, porque a gente não está orando, e se levantando e fazendo o que Jesus mandou fazer. Eu não estou falando que essas coisas não acontecem, elas não são de Deus, são para nós, são para hoje, é para manifestar a glória de Deus na terra. Agora, dizer que o diabo está preocupado com isso? Não, ele não está preocupado. Ele não está preocupado.
Ele é capaz até de deixar você se distrair bastante com a sua vida, para que você não precise enxergar o que de fato Ele está querendo roubar de você, que é a capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. É isso. Primeira Coríntios capítulo 13, você não precisa abrir, mas vai na verdade capítulo 12, fala sobre os dons do Espírito, amém? E ele termina o último versículo falando: tenho agora um caminho mais excelente para te mostrar. E aí ele começa ainda, que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei, eu não serei o sino que ressoa, você só um barulho nessa terra. Sabe o que ele está dizendo lá? Todos os dons são maravilhosos, todos os dons são para a igreja, todos os dons são para hoje, mas eles não podem vir antes do amor. Eles não podem vir antes do amor, porque se eles vêm antes do amor, a gente se apaixona pelos dons, mas perde o amor. E ninguém vai ser reconhecido como discípulo de Cristo pelos prodígios, milagres, maravilhas e sinais. Porque sabe o que Jesus diz? Em João 13:35, nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Às vezes a gente quer ser conhecido pelos milagres, conhecido por ressuscitar o morto, conhecido por levantar o paralítico. Mas ele fala: não, as pessoas só vão te reconhecer como meu discípulo quando virem em você a capacidade de amar um ao outro. Aí elas vão ver que você é meu discípulo. E sabe o que 1 Coríntios 13 vai continuar falando? Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valeria. E aí ele vai continuar falando: porque as línguas passarão, as profecias cessarão, tudo isso vai acabar. Porque ele fala: quando vier aquilo que é perfeito, tudo o que é imperfeito desaparecerá. E ele fala: agora restam essas três coisas: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Tiago vai falar: o que adianta você dizer que ama, se você vê o seu irmão passando necessidade e você não auxilia ele, não ajuda? Que adianta você dizer que tem fé, se você vê o seu irmão em necessidade e não auxilia ele na necessidade? Será que essa tua fé ela é capaz de salvar o teu irmão? Por isso ele fala: mostra-me a tua fé. Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei. Não está aqui. Me mostra as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé por meio das obras. Não é um convite a fazer coisas, é um convite a ter amor. Você vai ver que desde o primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho aqui, o que Satanás quis roubar do homem, e até hoje ele está roubando no meio da igreja, é a capacidade de amar. Porque na criação, quando o homem ele é feito, ele é criado completo, amém? A Bíblia vai nos mostrar que ele é criado sem falta alguma. E ele é criado com duas capacidades: a capacidade de amar e a capacidade de dominar.
Lá em Gênesis 1:26 vai dizer: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Capacidade de amar. Essa é a primeira capacidade. Aí agora ele vai completar, de dominar. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre o gado, os animais selvagens, sobre todo animal que rasteja e se arrasta sobre a terra. A gente gosta muito da parte de dominar, mas a gente esquece que fomos feitos para amar. Porque a imagem e semelhança de Deus qual é, querido? Em 1 João 1:4-8 vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A nossa identidade tem sido roubada. Ou talvez entregue. Porque nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, essa imagem e semelhança se perdeu. O amor. As pessoas trocaram o amor, ação, pelo amor sentimento. E elas começaram a achar que amor é o que eu sinto e não um dever que eu preciso cumprir. Amar não é sentimento, amar é dever, querido. Amar é dever. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou com a capacidade de amar. Ele nos criou com a capacidade de amar Ele em primeiro lugar. Então essa foi a criação. Agora, logo depois vem a perda da identidade. E aqui a gente encontra essa perda de identidade. Por quê? Uma pessoa que não tem identidade, normalmente ela não sabe quem ela é. E quando Deus, depois que Adão pecou, a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 3:9, que na viração do dia, Deus foi atrás de Adão. E ele perguntou: Adão, onde você está? Você sabe mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? Na sua onisciência. Você sabe que Deus não... Você imagina que Deus estava tipo assim: meu Deus, Adão se escondeu de mim. Caramba, Adão está escondido de mim, cadê? Deixa eu pegar. Eu estou brincando de pique-esconde com Adão, não. Onde? Não. Eu imagino Deus chegando atrás do arbusto onde Adão estava escondido e virou para Adão e falou no olho dele: Adão, onde você está? Quem é você, Adão? Quem é você? Sabe por que ele perguntou? Adão, se você, uma vez que você lutou, uma vez que você abriu mão do meu amor e de me amar acima de todas as coisas, você perdeu a sua identidade. Quem é você? Onde você está? Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. Onde você está, querido? Quem é você? Eu fico imaginando Adão desesperado, olhando nos olhos de Deus. Então nesse momento é a quebra do primeiro amor. Existe uma ruptura ali. A perda da identidade. E em seguida a gente vê Adão fazendo só, sabe o quê? Reproduzindo o que ele tinha se tornado. E aí ele vai, se torna pai. Caim e Abel nasce. E aí vem Caim e mata Abel. E aí, quando Caim mata Abel, Deus vem até Caim. A identidade já estava perdida. Mas sabe o que provoca você perder a sua identidade?
você começa a arrancar a identidade dos teus irmãos. Você começa a arrancar a identidade. Você não somente é um suicida de sonhos, mas você começa a ser um assassino de sonhos. E ele chega para Caim, Deus chega para Caim, ele já não pergunta para Caim onde você está. Ele pergunta: Caim, onde está o seu irmão? Eu percebo que muitas vezes nós estamos querendo reproduzir de trás para frente, mas existe uma ordem para as coisas, e a ordem de Deus é amar Ele acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Agora, se você não conseguir se encontrar em Deus, você não consegue encontrar mais nada na sua vida. Você pode ser a pessoa mais rica e miserável da terra. Você pode ser a pessoa mais cheia de pessoas ao seu lado e mais solitária do universo. Você vai só fazer barulho, querido. Mas você não foi chamado para fazer barulho. Você foi chamado para amar a Deus. E a consequência disso nós conhecemos, que a falta de amor trouxe para a humanidade um sono que está nos consumindo, até mesmo dentro da igreja. Um sono que está consumindo a gente. A gente se contenta em vir para as reuniões e viver na falta do amor, porque a gente acha que Deus está preocupado com isso. A gente acha que Deus está preocupado da gente entrar aqui e cantar uma música bem bonita. Querido, não é isso que agrada o coração de Deus. Não é uma música bonita que agrada o coração de Deus. Não é uma música bem cantada que vai agradar o coração de Deus. É um coração rendido, apaixonado, imperfeito, mas que quer a Deus a qualquer custo. Mas que não quer a Deus sozinho, ele quer a Deus com a família. Em Efésios 5,14, Paulo ele vai dizer: desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele não estava falando isso para ímpio, querido, ele estava falando para a igreja de Cristo. Desperta. Cristo quer iluminar a sua mente, o seu coração. Ele quer te trazer para um nível de revelação de que não é o que você faz, é o que Ele está fazendo e construindo dentro de você. Ele quer que nada mais importe para você, somente Ele. E se você tiver que abrir mão, que abra, Ele é maior, Ele é melhor. E se você tiver que largar o conforto da tua família, larga, porque Ele é maior, Ele é melhor, não porque o homem está dizendo, mas porque Cristo tem te chamado para esse lugar. Amém. Amém. E Cristo, Ele é a solução para que a gente possa despertar da falta de amor. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. O fato da gente dizer que está em Cristo não significa tanto quanto a gente frutificar que está em Cristo. Nós aprendemos muito bem o crentez. Nós somos bons desse dialeto. Eu posso lançar um curso, crentez mais evangeliquez. Vem cá que eu vou te ensinar as palavras certas que você vai usar para cura, as palavras-chave que você vai usar para apelo, as palavras-chave que você vai usar para repreender Satanás, o como que você vai pisar na cabeça da serpente, a posição que você vai estar.
Eu posso te ensinar todos os jargões, mas somente, segundo o próprio Jesus falou em João 15, somente quem permanece nele pode frutificar frutos que glorifiquem a Ele. Ele vai falar: sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe por que Cristo, o Espírito, não está preocupado com o poder tanto quanto com o amor? Porque vai ter cheios de pessoas cheias de poder ardendo no fogo do inferno. Mas, Senhor, nós não profetizamos no Teu nome. Crentes, nós não fizemos milagres, aprenderam a chave da cura. Nós não fizemos maravilhas e sinais, aprenderam o segredo dos magos do Egito. Mas Ele vai falar: se apartem de mim, eu não conheço vocês. Porque quem eu conheço é quem me ama. Quem eu conheço é quem me ama acima de todas as coisas. Esse eu conheço. Esse eu conheço. Eu li algo que eu achei muito interessante. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Se você precisar ficar mudo, mas que você frutifique, que Cristo é, que seja dessa forma. Em Mateus 22, 36 ao 39 vai dizer: olha o bobinho do escriba tentando tentar Jesus. Ele chama Jesus de mestre. A gente chama Jesus de mestre. E ele fala: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele pega todos os mandamentos da lei, joga diante de Jesus e fala: qual é o maior? Jesus não tem problema em responder a pergunta dele, que ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia vai dizer que disso, desse mandamento, dependem toda a lei e os profetas. Algumas coisas precisam acontecer nessa noite e eu quero finalizar. A primeira delas é que a gente precisa descobrir, talvez alguns, mas talvez a maioria, redescobrir o quanto nós somos amados por Deus. Tem uma música que fala assim: quem muito foi perdoado, muito ama. Isso é um texto bíblico, na verdade. Mas eu gosto dessa canção. Fala: quem muito foi perdoado, muito ama. Porque compreendeu a sua condição e agora consegue amar a Deus. Então nós precisamos também, nessa noite, além de redescobrir que somos amados por Deus, precisamos restaurar o nosso amor a Deus acima de todos os outros amores, querido. Eu precisei me converter no final de semana passado. Eu precisei dizer sim para Jesus mais uma vez. E eu perguntei para Jesus: quantas vezes eu vou ter que fazer isso na minha vida? Ele: todo dia. Todo dia você vai precisar dizer sim para mim. Ah, mas eu sou um pastor. Eu não morri pelo pastor. Eu morri pelo filho.
Eu quero dizer uma coisa para você, queridinho de Jesus. Você não é o anseio do coração de Deus. Cristo é o anseio do coração de Deus. E se você está em Cristo, você se torna o anseio do coração de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele creia. E crer em Cristo não é falar eu acredito. Crer em Cristo é eu ando como Ele andou. Precisamos aprender também a amar o próximo com o amor do Pai. E esse aqui é o grande desafio da nossa vida também, querido. Mas se a gente ama a Deus, se a gente sabe quem a gente é nele, a gente aprende a amar a nós mesmos com o amor de Deus por nós, amar o próximo não vai ser tão difícil. Perdoar o pecado do irmão não vai ser tão difícil. Amém? E aí, o que tem para nós aí? Quem muito foi perdoado, muito ama. Tem 3 que eu estava vendo. Tem essa daí, tem Fogo em Teus Olhos, e tem o Amar Como Você Me Ama do José Júnior. A gente nunca cantou, não. Vai primeiro quem muito foi perdoado, então. A gente está aqui escolhendo as músicas que a gente vai tocar. Mas eu queria que fosse um tempo bem especial entre você e Deus, querido. Eu não queria só que você cantasse uma música, não. Eu sei que essa escolha não é minha. Ela não me pertence. Mas é um desejo do meu coração, que você saia daqui transformado. Que o teu coração seja capturado. Em que você possa dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu.